Queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus, que a graça e a paz nos sejam dados da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus, o seu Filho, juntamente com o Espírito Santo. Amém. Diz a palavra do Senhor: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que é nosso, através de Cristo Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco. As leituras bíblicas que ouvimos no culto de hoje, elas nos convidam a refletir sobre o tempo. Refletir sobre o tempo em vários aspectos. Por exemplo, Deus e o tempo, nós e o tempo, e assim como diz o Salmo 90, saber prestar a devida atenção no tempo, saber contar os nossos dias, a fim de alcançar um coração sábio. Pois bem, falemos de tempo, afinal, é final de ano e nada mais oportuno do que falar do tempo. A língua grega na qual foi escrita o Novo Testamento, assim como em muitos casos, ela não usa apenas uma palavra para expressar o tempo. Ela usa mais de uma palavra. Trago aqui 3 palavras que designam o tempo na língua grega, porém cada uma com um significado de tempo diferente. A primeira delas é aion. Aion, essa palavra é utilizada para referir-se à eternidade. E essa palavra, ao falar sobre o tempo, ela aplica-se perfeitamente a Deus. Este é o tempo de Deus, desde sempre e para sempre, de eternidade a eternidade. Mas há outro tipo de tempo também. Há o tempo Cronos. E essa palavra ela é usada para referir-se ao tempo que nós podemos contar, medir. E daí vem as palavras como cronômetro e cronologia. Pode ser contado esse tempo, exatamente porque ele teve um início e vai ter um fim. Onde foi o início? O início foi na criação, e terá o seu fim quando Jesus vier a julgar os vivos e mortos. Lá na criação, Deus fez a contagem do tempo ser possível. Ali Deus inaugurou o tempo Cronos, estabelecendo os corpos celestiais para governar o dia e a noite. O texto bíblico ele é bem interessante, e aí nós, ao olharmos para a criação, ela exclui totalmente a ideia de eras ou milhões de anos. Ao olharmos para o relato da criação, diz que Deus criou o sol, a lua, houve luz, e então diz assim: passou a noite e veio a manhã, e este foi o primeiro dia. Assim começou o Cronos, o tempo cronológico. Já na eternidade, sol e lua serão novamente totalmente desnecessários. Apocalipse 22:5 diz: ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Logo, na eternidade não haverá necessidade da luz do sol, porque a glória do Senhor iluminará a todos. E não haverá mais a necessidade também do sol e da lua para contar o tempo, pois não estaremos mais no tempo que precisa ser contado, mas voltaremos ao aion, para a eternidade. Não só será desnecessário contar o tempo, como será impossível. Mas há um outro tipo de tempo ainda. Há o kairos, o meu tempo, o tempo presente, o tempo hoje, aquele tempo sobre o qual eu tenho poder de decisão. 2015, em sua grande parte, já ficou no Cronos. Foi cronometrado, foi contado, e não temos mais como mudar o que já aconteceu nesses 360 dias. Assim como
em todos os anteriores. Os 3 dias que faltam, embora sejam parte do Aion, pois ainda estão na eternidade, pensamos que vamos contá-los, que vamos cronometrá-los, mas não podemos exatamente ter certeza se assim vai ser. O que temos diante de nós, de fato, é o Kairos, o tempo presente. Este é o momento. Por isso que a palavra de Deus diz assim: não digam amanhã faremos isto, aquilo, aquele outro, vamos ali, vamos lá. Digam, se Deus quiser, faremos isto, aquilo, aquele outro, e iremos a tal lugar. Por que trago esses dados sobre o tempo e essa breve explicação sobre o tempo nesse último culto do ano? Porque o nosso mundo, as pessoas do nosso mundo, de um modo geral, elas se ocupam muito com o Cronos, com contar o tempo. E há uma imensa maioria que pensa que o simples Cronos, a contagem do tempo, pode trazer algum tipo de mudança ou efeito. E na verdade isso não acontece. Dia 31 está aí novamente, e o dia 31 do 12 para o dia 1 do 1, a noite vai passar. Vai vir amanhã, como aconteceu em todos os outros dias. E teremos nesse dia o mesmo tempo que temos hoje, o Kairos. E teremos de decidir o que vamos fazer com o Kairos. Não com o Cronos que passou, não com o Cronos que esperamos vir, mas com o Kairos, com o tempo presente que Deus está nos dando. Então não será uma virada no calendário que irá mudar as coisas. Ilude-se quem pensa, 2016, como vai ser? É apenas uma contagem, apenas isso, uma contagem de tempo. As pessoas preocupam-se em contar o tempo e andam ocupadas com o Cronos e esquecem do Kairos, que é o tempo presente, e do Aion, que é a eternidade. Quando na verdade a palavra de Deus nos lembra que o tempo presente é a oportunidade de voltar-se para o Senhor e ter salvação, não para o Cronos, não para o Kairos, mas para o Aion, para a eternidade. E mais, quem perder esta chance não terá outra. Daí a importância de estarmos conectados hoje, no tempo presente, com as coisas de Deus, com o batismo, com a palavra, com a Santa Ceia. A importância de trazer nossas crianças ao batismo. Muitas pessoas vivem presas ao tempo Cronos, à sua contagem, e são escravizadas pelo tempo. Pois o tempo Cronos outra coisa não faz do que nos lembrar o quanto nós somos finitos. E apegado demasiadamente ao Cronos, o mesmo ser humano que solta fogos e festeja com a chegada de um novo ano e celebra mais um ano de vida, é o ser humano que luta contra o tempo. E muitas vezes não quer aceitar que o tempo está passando, que ele está envelhecendo e as marcas do tempo estão em seu rosto por mais maquiagem que ele passa. E não há o que ele possa fazer contra isso, pois embora silencioso, o Cronos é implacável. 2015 está acabando. Ele não sai do tempo de Deus. Ele continua na eternidade, desde sempre e para sempre. Mas ele sai do meu tempo neste mundo. 1 ano a menos, alguns dias a menos que eu tenho sobre esta terra, sobre a qual eu fui posto sem nada, e sobre a qual, sem nada, também partirei. Por isso, meus irmãos, Deus nos alerta a ter em mente o Kairos, o tempo presente, e como nos relacionamos com o tempo que Deus nos deu, as pessoas que Deus nos deu, e como nos relacionamos com Ele e com o Aion, com a eternidade.
tudo se define no presente. Como tem sido o nosso presente? Tem sido dias de comunhão com Deus ou de separação com Deus? Tem sido dias de amor e perdão nas famílias ou de forma diferente? Você se tornou mais próximo ou mais distante das coisas de Deus? E a tua família? Esteve mais perto ou mais longe? Os membros entre si e todos em relação a Deus? Se essa avaliação se baseia na tua capacidade, certamente você passou bem longe. Mas se no tempo presente, no Kairos, você olhou e olha para o que Deus oferece, então você consegue estar próximo. Pois o bonito do tempo é que o Deus da eternidade, o Deus do Aion, veio para o Cronos, onde se contam os dias. Tanto é que contamos 2015 e 2016 anos desde a vinda de Cristo. E Ele veio para estar, Ele sai da eternidade e vem estar no meu tempo, no teu tempo, presente na tua vida, oferecendo os seus dons de salvação. Dons que Ele colocou ao nosso dispor, ao dispor de todas as pessoas em 2015. Afinal, aí estava a sua palavra, o batismo, a Santa Ceia, o perdão dos pecados, o fortalecimento da fé. Em sua misericórdia, em seu amor, o Deus que está acima do tempo não destruiu o tempo, mas criou um novo tempo, o que a Bíblia chama de o tempo da graça, o tempo da oportunidade, o tempo de ser salvo. E sobre esse tempo, o salmista então escreve no Salmo 118, no versículo 24: este é o dia, este é o tempo que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Esse tempo, ele se torna possível com Cristo, o Messias, o Senhor nascido em Belém, que comemoramos há pouquíssimo tempo. Em Cristo, no meio do tempo da escravidão, da dor, do medo, das incertezas, irrompeu um tempo de salvação, um tempo de liberdade para todo aquele que assim quiser. Jesus veio para que sejamos livres do pecado, da morte, do inferno, do diabo, da própria ação do tempo. Pois em Cristo nos tornamos de fato livres. E mesmo que com o passar do Cronos, com o passar do tempo que contamos, o nosso corpo envelheça e apresente as marcas, os sinais, e as rugas são os menores deles, o apóstolo Paulo escreve que o nosso espírito se renova dia a dia. E pela fé aguardamos algo grandioso, a retomada do Aion, da eternidade, que pela fé em Cristo já iniciamos. Quando então Jesus vier, vai ressuscitar a todos, transformar os corpos, fazê-los todos perfeitos. O mesmo que o tempo nos lembre que caminhamos para a sepultura, o Evangelho nos lembra que todo aquele que crê em Jesus não vai perecer, mas vai ter vida por toda a eternidade. O tempo Cronos que se conta para os que estão em Cristo, ainda assim marca os nossos dias, a nossa vida física, mas não tem nenhum poder espiritual sobre nós. Afinal, como vimos na leitura de Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Cristo, nem as coisas do presente, nem o que está por vir e que você não sabe nem exatamente o que é. Então, irmãos, somente o Evangelho, a palavra do Senhor, nos faz enfrentar o tempo como vencedores e não como vencidos. Pois quem enfrentar o tempo sem o Evangelho de Cristo chegará no final vencido, e o máximo que terá é algumas palmas, talvez, pela vida que levou.
não mais que isso. Mas em Cristo terminamos vencedores, pois Cristo venceu o tempo, a morte e tudo mais. E Ele diz: eu vivo, vocês também vão viver. Não fiquem preocupados, não se atribule o coração de vocês. Por isso, se Deus assim o permitir, queremos iniciar o novo ano cronológico com alegria. Não porque não teremos dias difíceis, penosos talvez. Sim, eles vão fazer parte de 2016, assim como Deus também em sua misericórdia nos brindará com bons momentos felizes e agradáveis. Mas acima de tudo, o tempo que Deus nos dá é um tempo de oportunidades espirituais e materiais. Estenda a sua mão, receba o que Deus